Olá, mais uma vez aqui estamos para o vídeo de número 237 do nosso estudo bíblico aqui em Brasília. E estamos no âmbito do estudo da fundamentação bíblica dos títulos de Nossa Senhora na ladainha, uma das orações mais recitadas, uma das orações mais antigas também. Já vimos a história da ladainha, o seu desenvolvimento, quantos títulos foram acrescidos desde quando ela foi aprovada no ano 1601. Portanto, essa oração, ela tem 400 anos, mas a ladainha, como ela se encontra hoje, ela é bem mais extensa, um pouco mais extensa que a ladainha original, porque os papas foram acrescentando um ali, outro acolá, títulos que estão hoje, fazem parte da atual configuração da ladainha. No programa anterior, no vídeo anterior, nós terminamos falando do 6º título da ladainha, o título de Nossa Senhora. Vamos ver quais os títulos que nós já abordamos, já buscamos fundamentação na Bíblia. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de Misericórdia. Mãe de Misericórdia, nós vimos, foi um título que Papa Francisco colocou em junho do ano 2020, portanto, estamos gravando esse vídeo no ano 2021, foi no ano passado que Papa Francisco incluiu Mãe de Misericórdia e Mãe da Esperança e ainda Conforto dos Migrantes. Então, hoje nós vamos tratar de Mãe da Divina Graça. Mãe da Divina Graça. Primeira pontuação que se deve fazer nesse título é que Nossa Senhora não é divina. Ela é Mãe da Divina Graça, mas Nossa Senhora não é divina, porque Nossa Senhora não é deusa. Você pode até utilizar em um sentido derivado, o título de divina para Nossa Senhora, cuidando, porém, de fazer essa observação. Eu me recordo, parece-me que no estado de Sergipe tem uma devoção muito popular no interior do estado de Sergipe, que é a devoção à Divina Pastora. Lá em Palmeira dos Índios, Alagoas, Diocese de Palmeira dos Índios, na cidade, tem uma capela erigida em honra de Nossa Senhora Divina Pastora. Veja, entende-se, aceita-se esse título se fizer essa pontuação. Nossa Senhora não é divina, é num sentido derivado. Ela é a mãe do Divino Pastor. É o pastor que é o filho dela, mãe do bom pastor, é o pastor que é divino. Nossa Senhora seria divina no sentido de que ela participa em grau de criatura da missão do filho de quem ela é mãe segundo a carne. Pois bem, voltando ao título Mãe da Divina Graça. Maria não é mãe de Deus pela natureza humana, porque a natureza humana é diferente da natureza divina. Maria não é mãe de Deus sem a humanidade. Ela é mãe de Deus segundo a humanidade. Ou, para sermos mais precisos, Nossa Senhora é mãe do Verbo divino que se encarnou. A graça, que é o Filho eterno do Pai, vamos ver daqui a pouco, textos que falam de Nosso Senhor Jesus Cristo como a graça. Jesus é a graça, Jesus é o favor, Jesus é o dom do Pai por excelência para os homens. Então, Maria é mãe da graça divina que se encarnou. Ou, se quisermos, Maria é mãe da divina graça segundo a carne. Então, ela não é mãe da divina graça enquanto a graça não se encarna.
Mas dado que a graça se encarnou no ventre de Maria, e essa graça é a segunda pessoa do Verbo, se pode dizer, precisa e exatamente, que Maria é mãe da divina graça. Porém, que fique bem claro, mãe da divina graça que se encarnou, ou mãe da divina graça encarnada. Bem, agora, não seria melhor, ao invés de dizer mãe da divina graça, dizer mãe de Jesus, simplesmente? Porque chamar Jesus de divina graça não é um pouco retórico, não é um pouco elucubrado, não é um pouco difícil, não é um pouco exagerado? Nem é retórico, nem é difícil, nem é coisa nenhuma. É exato pelos textos que nós vamos ver agora. Mãe da divina graça, o primeiro texto que vem à mente é Lucas, capítulo 2, versículo 40. Versículo 40. Lucas, capítulo 2, versículo 40. É um texto que fala da pessoa de Jesus. E aqui nós vemos por que Nossa Senhora é própria e exatamente mãe da divina graça. Vamos ao texto. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e, agora vem o que interessa, e a graça de Deus repousava nele. A graça de Deus repousava em Jesus. Portanto, Maria é mãe da divina graça. É mãe da graça que repousava em Jesus. É um hebraísmo que significa Jesus era cheio de graça. Jesus repousava na graça. Jesus transbordava da graça. Jesus é a graça por antonomasia. Segundo texto, João, capítulo 1, é o evangelho seguinte, capítulo 1, versículos de 14 a 17. O que nos interessa está no versículo 14 e está também no versículo 17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Continua o versículo 15, João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Primeira pontuação, no versículo 14. Foi dito, e a teologia católica insiste nisso, e nos agrada muito dizer que a nenhuma criatura na Bíblia foi nomeado um título tão nobre quanto este: Ave cheia de graça. A nenhuma criatura. Mas a Jesus sim. Porque Jesus não é criatura, é Criador. Agora veja o versículo 14. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Então, se Maria é cheia de graça, Jesus é cheio de graça. Jesus é cheio de graça por ser Deus, a graça com G maiúsculo. Maria Santíssima é cheia de graça porque ela recebe essa graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora pulemos para o versículo 17. Não, versículo 16.
todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Ora, qual é a conclusão que nós tiramos aqui do versículo 16? Que a graça que nos é dada vem dele. Lembram quando ele disse: sem mim nada podeis fazer? Em João capítulo 15, versículo 5. Pois bem, nós recebemos dele, que é cheio de graça e de verdade, graça sobre graça. O mesmo se aplica à Santíssima Virgem, só que nós recebemos graça sobre graça, mas não somos cheios de graça. Nós somos sujeitos ao pecado. Ela nunca conheceu o pecado. E finalmente, o versículo 17. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Aquele que é a divina graça, por ele vieram a graça e a verdade. Bem, mas ainda temos que citar 2 textos. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Aqui talvez nós temos o versículo em cuja redação nós temos algo que está quase que explícito, como se encontra na ladainha. Ou melhor, o que está na ladainha, mãe da divina graça, é a expressão que mais se adequa à expressão que vamos ler agora, na 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Graça divina, mãe da divina graça. A graça divina que nos é dada por Jesus Cristo. Ora, esse Jesus Cristo é, segundo a carne, filho da Virgem Maria. Logo, Maria Santíssima é mãe da divina graça. E para concluir, nós temos um texto do livro do Eclesiástico que, se não se refere diretamente a Nossa Senhora e a Nosso Senhor do ponto de vista literal, mas do ponto de vista místico, aliás, não poucos padres da Igreja se valeram desse versículo, Eclesiástico 24, 24, e também o versículo 25, que fala do amor e da graça. Os padres da Igreja aplicaram esse versículo a Nossa Senhora e a Nosso Senhor. Vamos ao livro do Eclesiástico, capítulo 24, versículos de 24 a 25. É muito bonito. É um texto que elogia a sabedoria. É como se a sabedoria estivesse falando. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Elogio da sabedoria. A sabedoria no Antigo Testamento é um atributo de Deus, mas no Novo Testamento é uma pessoa em Deus. Quem pode lembrar qual foi o versículo do Novo Testamento em que Jesus é chamado de sabedoria de Deus? Eu vou dizer o texto e vocês vão responder na hora, que eu sei que vocês já decoraram a Bíblia toda. Os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para aqueles que creem, quer judeus, quer pagãos, é poder e sabedoria de Deus. Descobriram? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios,
capítulo 1, versículos de 22 a 24. 1 aos Coríntios, capítulo 1, de 22 a 24. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Então, à luz desse texto, Eclesiástico, capítulo 24, versículos de 24 a 25, eu sou a mãe do puro amor, apropria-se Nossa Senhora desse versículo, portanto, faz-se uma interpretação mística deste versículo, e a Virgem Santíssima se torna, então, ela, aquela que conjuga esse verbo, aquela que pronuncia essa palavra. Jesus é o puro amor, Maria é mãe do puro amor. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Frase que nos lembra o prólogo do Evangelho segundo João. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pronto, era o que tínhamos a dizer sobre Maria, mãe da divina graça. Vamos agora ao próximo título. Maria, mãe da esperança. Mãe da esperança. Maria é mãe da esperança, em dois sentidos. Se eu disser que Nossa Senhora é uma mãe de coragem, é uma mãe de força, nós podemos entender isso em dois sentidos. O complemento nominal de coragem, de força, pode se referir a ela como qualidade dela. Puxa, mulher de coragem, mulher de força, mulher de brio, mulher de intrepidez. O que é que nós entendemos em língua portuguesa com essas expressões? É que força, coragem, intrepidez são características dela, correto? Ocorre que essas características também são do filho dela. Então, quando você personifica essas virtudes, por exemplo, mulher de coragem, Jesus é a coragem em pessoa, é ou não? Maria, mulher de força, Jesus é nossa força ou não? Sim. Maria, mãe da esperança, Jesus Cristo é nossa esperança. Mas Maria também é mãe da esperança, porque a esperança é uma virtude dela. Então é preciso que aqui nós não deixemos passar essa realidade. Esperança é um predicado da Virgem e é um predicado do filho dela. Porque o filho dela é a esperança com E maiúsculo. Ou seja, é a esperança em pessoa encarnada. E vamos provar isso. Por favor, Efésios capítulo 1, versículos de 11 a 12. Efésios capítulo 1, versículos de 11 a 12. É só no finalzinho do versículo 12 que tem o que nos interessa. Mas o raciocínio começa no versículo 11, vamos ao texto. Nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória. Atenção agora, nós que desde o começo voltamos
nossas esperanças para Cristo. Onde é em quem reside a nossa esperança? Qual é a única pessoa em absoluto que nós esperamos? De bondade, de graça, de saúde, de salvação, de libertação, de favor, de livramento. Jesus. Nós esperamos Ele. E nós esperamos o cumprimento da promessa dEle. Nós depositamos nossas esperanças em Cristo. Está claro? Ficou claro? Portanto, estritamente falando, quando dizemos Maria, mãe da esperança, olhamos logo para Cristo. Esperança é um atributo primeiro do Filho dela. Nossas esperanças se voltam para Cristo. Derivadamente, na Salve Rainha, já vimos, vida, doçura, esperança, nossa salve. No sentido derivado, atenção. Primeiro, nossa esperança em absoluto é Cristo. Maria é nossa esperança no sentido de que nós, nos confiando a ela, sabemos que ela recorre ao Filho cuja esperança não decepciona. Romanos capítulo 5, versículo 5. Mas tem mais. Colossenses, capítulo 1, de 24 a 27. Colossenses, capítulo 1, versículos de 24 a 27. Agora me alegro nos sofrimentos, suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a Igreja. Dela fui constituído ministro, em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus, mistério este que esteve escondido desde a origem, às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Atenção agora, porque vai vir uma expressão belíssima. Atenção agora, versículo 27. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. Pronto. Cristo é nossa esperança da glória. Ele. E repare que o apóstolo Paulo aqui não diz que a esperança é um atributo de Jesus, ou seja, uma virtude de Jesus. Mas ele é a esperança. Então, para o cristão, como se chama a virtude da esperança? Jesus. Esperança da glória. Quem é que nós esperamos? Ele. Nós esperamos o cumprimento da palavra de quem? Dele. Esperança da glória. Esperamos Ele. Ele, pronto. Vejam que esse é o sentido estrito de Maria, mãe da esperança. Que é um sentido diferente de vida, doçura, esperança nossa. Maria, esperança nossa, enquanto intercessora, mãe poderosa, que, intercedendo junto a Jesus, nós sabemos que esperando dela, não seremos desassistidos, seremos validos. É no sentido derivado. Mas ela, qual esperança derivada nossa, vai à esperança que é a fonte, que é Jesus, Cristo, esperança da glória. Ficou claro? Então, atenção aqui, atenção, que nós, católicos romanos, não aceitamos de jeito nenhum que alguém diga, não, a Escritura diz, Cristo, esperança da glória, só Ele. Vocês dizem mãe da esperança, nós aceitamos que ela é mãe da esperança da glória, mas não aceitamos o que vocês dizem na Salve Rainha, vida, doçura, esperança nossa salve. Errado, porque você não está sabendo discernir a diferença entre esperança no sentido estrito e esperança no sentido lato, no sentido derivado. Da mesma forma como um protestante chega
para o seu pastor e diz: pastor, reze pela minha mãe que vai ser operada. Rezo. Aí ele sai dali: oh meu Deus, eu tenho esperança que Jesus a cure, mas também eu pedi ao pastor, eu tenho a esperança que o pastor reze para que a prece dele seja acolhida por Jesus. Nenhum problema. Nenhum problema. Esperar nos seres humanos é diferente de esperar em Deus. Claro, Deus não decepciona. A esperança não decepciona. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Mas a esperança que nós depositamos numa criatura, e aqui não temos uma criatura qualquer, é a mãe de Deus, a onipotência suplicante. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Aquela que, dirigindo-se ao seu filho Jesus nas bodas de Caná, não foi esquecida, não foi menosprezada. É verdadeiramente ouvida pelo filho e atendida na hora. Portanto, Cristo, esperança da glória. Perfeito? Nenhum problema. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, esperança da glória. Em vós, em vós. Ora, se eu digo que Nossa Senhora é esperança nossa, como já comentamos, como se encontra na Salve Rainha, ela é esperança porque Cristo nela. Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, é uma esperança da glória em você. Maria, tu que estás cheia do teu filho Jesus. Cristo em ti, esperança da glória. Eu recorro a ti. Porque tu podes dizer, já que a esperança da glória está em ti, está no teu coração, ele transborda da esperança da glória que é o teu filho. E tu, como intercessora no céu, intercede por mim junto a Jesus. Eu espero em ti. Porque eu espero em ti. Porque em ti, Cristo, esperança da glória, está. Em vós, Cristo em vós, esperança da glória. Ora, se eu olho para uma senhora e digo, a senhora está cheia de Cristo, que é a esperança da glória, então eu posso me dirigir à senhora e dizer, a senhora é minha esperança, porque a senhora está cheia dele, a senhora está na intimidade com ele. É claro que quando eu digo que a senhora é minha esperança, é no sentido derivado, não é no sentido estrito, porque Cristo é Deus. Ficou claro? Posso passar adiante? Mastiguei direitinho? Falta mais um. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 2, porque é a saudação inicial do apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve ao bispo Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Atenção, eu vou repetir. Nossa esperança. Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. De novo, exatamente como Colossenses capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, esperança da glória. Aqui o apóstolo Paulo chama Jesus Cristo nossa esperança. Aí o desavisado, quase criminoso, diz, está vendo? A Bíblia diz, Cristo nossa esperança. E os católicos dizem, vida, doçura, esperança, nossa salve. Oh, você merecia, eu nem vou dizer que você merecia, que eu me confessei há alguns dias. Uma coisa é a expressão em sentido estrito, outra coisa é no sentido derivado. Cristo é nossa esperança no sentido estrito. Isto é, não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Parafraseando o apóstolo Pedro, nesse texto dos Atos dos Apóstolos, não há outro nome debaixo do céu pelo qual nós devamos esperar. Porque Ele é a nossa esperança, no sentido estrito.
Mas à medida em que Nossa Senhora está unida a Cristo, e à medida em que Cristo, esperança da glória, em nós, aqui vem Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, quem é a esperança da glória? É aquele que está em vós. Ora, quem tem Cristo tem a esperança da glória. Cristo em vós, não é Cristo no céu. São Paulo não disse que Cristo é a esperança da glória no céu. Em Colossenses 1:27, Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, quando eu chamo uma criatura de esperança minha, quando eu peço a ela para ela interceder a Jesus, e por favor, não estamos tratando de uma criatura qualquer. Não. Abaixo de Deus, junte todos os santos do céu e todos os anjos do céu, com o devido respeito a todos eles, mas os méritos de todos eles, de longe, não chegam aos méritos daquela que não conheceu o pecado. É santíssima. Se eles são santos, ela é santíssima. É claro que os santos estão cheios de Deus, na medida deles. Mas a medida da Virgem, porque não conheceu o pecado, é uma medida super eminente. Portanto, o culto que nós prestamos a ela não é de dulia, de veneração, simples veneração. É de hiperdulia, de grandíssima veneração. Portanto, eu espero que tenha ficado claro aqui a questão de Cristo em vós, esperança da glória, Colossenses 1:27, e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Jesus Cristo, nossa esperança. E porque esses dois textos em nada diminuem aquilo que recitamos na Salve Rainha, vida, doçura, esperança nossa. Então, Maria é mãe da esperança porque ela tem a virtude da esperança, ela é capaz de esperar. Mas atenção, a virtude da esperança acabou na vida de Nossa Senhora quando ela subiu para o céu. Maria, agora no céu, ela não espera mais nada. Porque se você espera, você ainda não alcançou, correto? Só que Nossa Senhora já alcançou, já está na glória, já contempla face a face. A esperança desaparece, diz o apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 13. Nós aqui vivemos pela esperança. Pela esperança nós somos salvos. Certo? A esperança acaba na hora em que você termina a sua aventura terrena. Porque imaginemos uma pessoa que aqui está peregrinando. Ela diz, eu espero ir para o céu. Aí ela parte e entra no céu. Ela pode dizer que está esperando no céu? Não, acabou a esperança. Não estou esperando mais nada, nem ninguém. Eu já estou no céu. Não estou esperando mais. A esperança vai desaparecer na hora da morte. Aliás, para quem for para o inferno, não adianta esperar que um dia você vai para o céu. Qual foi a frase que pai Abraão disse para o rico Epulão na parábola de Lázaro e do rico, quando o rico veio a se encontrar nos tormentos do inferno? Quando o rico pediu para Lázaro pediu a pai Abraão, para pai Abraão determinar a Lázaro que colocasse no seu dedo um pouco d'água para aliviar sua sede nos tormentos dele lá no inferno. Qual foi a resposta de pai Abraão? Existe um abismo entre nós e vocês, de sorte que quem quer passar daí para cá não pode, e quem quer passar daqui para lá não pode. Não foi isso? Acabou a esperança, meu amigo. Tem uma obra muito bonita. Alguém já assistiu, já leu de Dante Alighieri, A Divina Comédia? É um livro clássico da literatura mundial. E tem em português, e tem em PDF também na internet. Você digita no site de procura A Divina Comédia, espaço Dante, D-A-N-T-E, Alighieri, espaço A-L-I-G-H-I-E-R-I.
Dante Alighieri é um dos escritores e poetas mais famosos do mundo e, sem dúvida alguma, por conseguinte, também da Itália. E esse livro tem 3 partes: céu, inferno e purgatório. Céu, purgatório e inferno. Sabem como é que ele descreve o inferno? Diz que quando as almas chegam, elas contemplam: ó vós, deixai aqui, ou seja, aqui acaba toda esperança. É claro que é em forma poética, né? Ele descreve em forma poética tanto o céu como o purgatório como o inferno. Dante Alighieri, catolicíssimo. Mas ao descrever o inferno, ele coloca: e é a pura verdade. Acabou a esperança para quem está no céu por uma razão boa. Não tem mais esperança, porque você já está de posse da glória, da felicidade sem fim, daquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que Deus preparou para aqueles que o amam, diz a 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas o inferno, a esperança acaba? Não pense que você vai um dia sair daqui. É sofrimento para sempre, é tormento eterno. Agora, vamos a um outro título. Então já vamos acompanhando aqui os títulos que já tratamos: Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de Misericórdia, Mãe da Divina Graça. 7. Agora vamos a outro título: Mãe Puríssima. Mãe Puríssima. É interessante como na ladainha de Nossa Senhora, geralmente há muitos títulos no superlativo. Não é pura, é puríssima. Não é casta, é castíssima. Vamos ver agora puríssima. A palavra pura no superlativo. O primeiro texto que vem à mente é Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Olha que interessante. É claro, primeira pontuação que devemos fazer: o Cântico dos Cânticos, a interpretação literal, o sentido literal do Cântico dos Cânticos, não fala de Nossa Senhora. É uma poesia que exalta o amor humano, apaixonado, entre um homem e uma mulher. Mas a interpretação mística, os padres da Igreja, dos 6 ou 7 primeiros séculos, e muitos outros santos e doutores dos séculos posteriores, viram neste versículo 7 uma profecia sobre a pureza de Nossa Senhora, ou Imaculada Conceição, que é a mesma coisa, Mãe Imaculada, que a gente vai ver, aliás, mais para frente. Toda bela, não há mancha em ti. Mancha moral, e por que não dizer mancha física? Não há nenhuma descrição do corpo de Nossa Senhora na Bíblia. Mas aquela que foi toda pura na sua alma, certamente devia ter um corpo em que correspondia à santidade de sua alma. Ou seja, Nossa Senhora devia ser muito bonita, como se encontra no céu. Não sabemos exatamente as feições da Santíssima Virgem no céu, ressuscitada, intercedendo por nós junto a Jesus. Toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Agora vamos a outro texto. Aqui é o livro de Jó, que faz uma pergunta muito interessante. Livro de Jó, é Jó quem está falando. Veja que aqui é interessante o argumento que Jó utiliza e que a Igreja utiliza justamente para provar a Imaculada Conceição.
Se Jesus é puro segundo a carne, é porque ele veio de um corpo puro. O contrário é absurdo. Querem ver? Jó, capítulo 14, versículo 4. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Quem fará sair o puro do impuro? Senhor protestante, responda por favor a Bíblia. Esse livro está na sua Bíblia. O livro de Jó tem na sua Bíblia. Como pode sair o puro do impuro? Você que diz que Nossa Senhora não é pura, não é imaculada, ela conheceu o pecado. Como pode o puro sair do impuro? A própria Bíblia responde, se você não quiser responder. Ninguém. Logo, se Jesus puro saiu de Maria, é porque Maria é pura como ele. Mãe puríssima. Mãe puríssima. Entenda-se com a Bíblia, meu amigo. É você com ela. A nossa fé católica, isso é ponto pacífico. Eclesiástico, capítulo 24, versículo 24. Esse texto já foi lido e agora vai ser lido de novo na perspectiva da pureza de Nossa Senhora. Porque veja, vamos ler bem devagar. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Mãe do puro amor. Ora, como é que uma mãe que não é pura é mãe do puro amor? Não dá não encaixa não. Quem diz que Nossa Senhora não é pura, mas diz que o filho dela é puro, Jó capítulo 14, versículo 4, pode o puro vir do impuro? Ninguém. Ótimo, muito bom. E obviamente, eu nem vou citar aqui o texto, a frase do arcanjo Gabriel, na Anunciação, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 28, Ave cheia de graça. A expressão em grego é muito mais forte do que o cheia de graça. É uma realidade não só completa da graça, mas que explode, que extravasa, que sangra, por assim dizer, porque não consegue conter tanta graça. Então, é uma graça que a preenche e transborda. Esse é o sentido de que é caritomene. Mãe puríssima. Agora, qual é o próximo título? Mãe castíssima. Veja, não confundir castidade com virgindade. Eu já tratei disso em algum vídeo. Castidade que não é bom, pois bem. Virgindade é incolumidade física com relação ao ato sexual. E aqui eu não entro no mérito do ponto de vista médico, quem é virgem, quem não é, tem a questão do ímen, se foi rompido ou não, porque tem mulheres que nascem sem ímen, e tem também, teoricamente, pode acontecer um ato sexual em que o ímen não foi rompido, enfim, deixemos isso para lá, e isso nem se aplica a Nossa Senhora. Como se fará isso se eu não conheço homem algum? Nesse sentido, Nossa Senhora é virgem, atenção, e casta. Virgem e casta. A virgindade, normalmente, relaciona-se com o ato sexual. Castidade é pureza. Pureza. Ora, tem pessoas que são virgens, mas não são castas. Por exemplo,
Uma pessoa nunca fez um ato sexual, mas chama palavrão, é um boca podre. Uma mulher fuxiqueira, graças a Deus não existe, eu não conheço, uma mulher malvada, perversa, que vê o que não se deve, anda onde não se deve, se veste como não se deve, de forma imoral, licenciosa, tem maus hábitos, nunca fez sexo. Atenção, é virgem? É, mas é porca no seu coração, não é casta. Castidade é pureza. Por isso, também no matrimônio, esposo e esposa podem, mesmo ele não sendo mais virgem e ela não sendo mais virgem, e se guardaram para o dia do casamento, não pecaram contra a virgindade nem contra a castidade. No casamento, fazendo o ato sexual segundo a lei do Criador, não como dois animais, mas como dois seres humanos, e eu não vou entrar aqui em detalhe para explicar o que é isso, por favor. Mas existe sim o ato sexual casto. Isto é, o ato sexual dentro do casamento, entre o esposo e a esposa, conforme a ordem de Deus. Crescei e multiplicai-vos. Terminamos mais uma etapa, se falamos de Maria, Mãe Castíssima. Mãe Castíssima. Como se fará isso se eu não conheço o homem? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Aqui nós temos, na pessoa de Maria Santíssima, puríssima e castíssima, por isso são dois títulos diferentes. Puríssima se refere à castidade, à pureza de coração, de mente, de alma e também de corpo, e virgindade. Então, castíssima e puríssima. Castidade e virgindade em Nossa Senhora caminham juntos. No próximo encontro, nós vamos falar Mãe Imaculada. Mas me parece, depois eu vou ver, me ajude aí a lembrar, se já tratamos do fundamento da Imaculada Conceição. Se já tratamos, vamos recordar os fundamentos, porque é um título, e que título, não é? E um título recente, porque foi em 1800... Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, o dogma foi em 1854, se não me engano, foi 1854. Tanto é que Nossa Senhora disse: eu sou a Imaculada Conceição, a Santa Bernadette Soubirous, na França, em 1858, se não me engano, 4 anos depois da proclamação do dogma, foi logo depois. E a semi-analfabeta, coitadinha, nem sabia o que era Imaculada Conceição, coitada, mas depois ela se informou do que era. Então, próximo título, Mãe Imaculada. Hoje tratamos Mãe da Divina Graça, Mãe da Esperança, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima. Próximo encontro, Mãe Imaculada. Uma santa semana, Deus abençoe sua vida, até o próximo encontro, se Deus quiser.